Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. O Apollo Fisioterapia vai trazer hoje para vocês dicas de como interpretar um raio-x de tórax. O raio-x de tórax é um exame importantíssimo do nosso dia a dia, então nós precisamos saber, ter algumas regrinhas para fazer a sua avaliação e não cometer nenhum erro durante a avaliação. Se você quer aprender mais sobre isso, fica aí comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como avaliar o raio-x de tórax. Então vamos lá, ó. Eu vou dar algumas dicas para vocês a respeito da avaliação da radiografia de tórax. Hoje eu não vou falar de nenhuma patologia, não vou falar de nenhuma alteração, mas eu vou falar de algumas regrinhas que vocês podem seguir para não errar durante a interpretação do exame de raio-x de tórax. Então vamos lá, vejam só. Então, primeiro de tudo, nós temos que ter bastante atenção em relação à qualidade radiológica. A qualidade radiológica, eu separei aqui para vocês 6 itens que podem te ajudar a saber se essa qualidade está adequada. Bom, sempre que você for avaliar um raio-x de tórax, a primeira coisa que você precisa é olhar sobre a identificação desse exame. Ou seja, o nome do seu paciente, a plaquinha com o nome desse paciente está na posição correta? Onde tem que estar essa plaquinha? Ela deve estar do lado direito do seu paciente e quando você for avaliar essa imagem, você coloca à sua esquerda, ok? Você vai estar olhando de frente para o seu paciente. Portanto, nesse exame aqui, ó, esse é o nosso lado direito e esse é o lado esquerdo do paciente. Depois, a gente deve ter muita atenção em relação à penetração radiológica. Quanto de raio incidiu durante o exame? Ou seja, a gente vai olhar para a coluna vertebral aqui desse paciente e visualizar, temos que tentar visualizar pelo menos 4 ou 5 vértebras torácicas, ok? Isso me permite visualizar corretamente a traqueia, isso permite visualizar corretamente a área pulmonar, o gradil costal. Isso significa que o meu paciente, toda alteração, toda a hipotransparência que eu visualizar não é decorrente da penetração. Depois, eu vou observar se meu paciente está inspirado ou expirado. Todo exame deve ser feito normalmente inspirado. Em situações muito específicas, a gente pede o raio-x expirado. E para isso, eu vou contar as costelas, os arcos costais. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arcos costais até chegar no diafragma. Se eu tenho mais de 9, 10 arcos costais posteriores sendo visualizados, isso é sinal de que seu paciente está inspirado. Depois, o nosso item 4 aqui é o item simetria. O paciente não pode estar rodado. Lembrem que o raio-x de tórax ele é uma imagem tridimensional, né? O tórax ele tem largura, tem profundidade, tem altura, só que ele está colocado numa imagem bidimensional, onde só vejo aqui a altura e a largura. Então, qualquer rotação eu vou ter mudança, né? Vou ter distorção de algumas imagens. Então, uma dica é, olhem para as clavículas, o tamanho da clavícula está adequado? Eles estão do mesmo tamanho? E principalmente, entre as duas clavículas, no meio tem que passar a traqueia. Tem aqui ó, o meu mediastino, que a traqueia está passando aqui entre as duas clavículas, isso é sinal de que seu paciente está simétrico. Depois, eu vou observar se a escápula foi retirada do campo pulmonar. Identificar a borda medial da escápula é importante porque você não vai confundir com linhas de outras alterações. Normalmente, a radiografia feita com o paciente em póstero anterior, a imagem feita póstero anterior, onde o raio vem de trás para frente, normalmente eu consigo retirar a escápula, eu consigo fazer um movimento de abdução do ombro, de abdução do ombro e rotação do ombro, e aí, consequentemente, rotação interna e, consequentemente, tirar a escápula da imagem pulmonar. E, por fim, saber se meu paciente está em pé ou está deitado. Nesse caso, por exemplo, ó, a visualização da bolha gástrica me permite dizer que esse paciente está em pé. Tá? Já que no paciente deitado eu tenho uma imagem que é antero-posterior e principalmente as imagens do mediastino que estão mais distantes da placa podem sofrer alteração. E por fim, ó, adotar uma avaliação sistemática da radiografia vai te ajudar a não perder nenhum detalhe. Conforme você for pegando experiência, essa sistematização ela pode diminuir, mas a princípio é importante sistematizar a avaliação.
Vamos lá então. A gente sempre vai olhar do geral para o detalhe, ou do geral para o específico, né? Então uma visão geral, olhar de forma geral como é que está mais ou menos a imagem, me ajuda bastante. Outra dica, da periferia para o centro. Sempre vou olhar daqui de fora para o centro, terminando aqui com mediastino. Sempre identifiquem artefatos. Então aqui nesse caso nós temos, olha lá, nós temos entrando aqui um catéter, nós temos aqui passando os fios, né, os fios de monitorização. Tudo isso é importante porque você não confunde com alterações. Olha partes moles, então tecido subcutâneo, olha aqui diafragma, todo o tecido em volta. Aí depois vou contar as costelas, como eu já contei lá na minha qualidade radiológica, observar se não tem fratura, então olhar para todas essas estruturas ósseas. Depois eu vou olhar para o parênquima, ver suas alterações, volume, vou olhar se está hiperinsuflado ou hipoventilado, se eu tenho imagens de condensação, se eu tenho imagens nodulares, tudo isso. Eu já fiz um vídeo falando, né, só de radiografia de tórax, dei uma aula inteira, uma live sobre isso, então quem quiser pode depois acompanhar lá. Esse vídeo curto aqui é só para a gente falar da sistematização. E por fim a gente termina com a área cardíaca, onde eu vou olhar o mediastino e vou comparar se esse mediastino, né, se esse coração ele está no tamanho adequado. Ou seja, se o diâmetro horizontal do coração cabe em um único hemitórax, né, se cabe de um hemitórax só. Ou seja, nós vamos estar aqui calculando o índice chamando de índice cardiotórax, né, o índice em que vai avaliar se o coração está ou não está aumentado. Beleza? Então a gente sempre faz essa sistematização para não cometer nenhum erro durante a interpretação radiológica. Beleza, pessoal? Olha, espero que todos tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para receber notificações de que novos vídeos estão aqui no nosso canal, o Apollo Fisioterapia. E até a próxima. Um abraço.